Uma das histórias mais polêmicas e controversas de toda a Bíblia, a relação incestuosa e pecaminosa de Ló com suas duas filhas. Após a destruição de Sodoma, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna nas montanhas com a população dizimada. As filhas de Ló tomaram decisões que mudariam suas vidas para sempre. Após a destruição de Sodoma, Ló e suas filhas se viram desamparados, sem ter para onde ir com a perda da esposa e dos amigos. Ló se sentia sozinho e desolado. As filhas, acostumadas a uma vida na cidade, agora se viam em uma caverna nas montanhas, longe de tudo o que conheciam. O ambiente inóspito e a solidão começaram a pesar sobre eles, tornando cada dia mais difícil do que o anterior. Ló, outrora um homem respeitado em Sodoma, agora se via em um cenário completamente diferente, tendo que lidar com as consequências de suas escolhas e com o peso da solidão que pairava sobre aquela caverna escura e fria. As filhas de Ló, vendo seu pai mergulhado em tristeza e desespero, sentiram o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Sabiam que, de alguma forma, precisavam garantir a continuidade da linhagem de sua família. Com a cidade destruída e sem perspectivas de encontrar maridos, elas conceberam um plano desesperado em uma noite sombria na caverna. Enquanto Ló estava adormecido após beber demasiadamente, a mais velha das filhas tomou a decisão extrema de se deitar com o próprio pai. Movida pela angústia e pela incerteza do futuro, ela acreditava estar agindo para preservar a descendência da família. Essa atitude pecaminosa foi apenas o início de uma sequência de eventos que mudariam para sempre o destino dessas mulheres e trariam vergonha e desonra para toda a família. Após a gravidez das filhas de Ló, a situação na caverna se tornou ainda mais tensa. A vergonha e a desonra pairavam sobre o ambiente, criando um clima de desconforto e arrependimento. Ló, ao ver suas filhas grávidas como resultado de atos pecaminosos, sentiu o peso da culpa e da responsabilidade sobre seus ombros. As filhas, por sua vez, carregavam consigo o fardo do segredo e da transgressão cometida contra seu próprio pai. A cada dia que passava, a sombra do incesto pairava sobre aquela família despedaçada, trazendo à tona conflitos internos e questionamentos morais. A gravidez das filhas de Ló não trouxe a honra que esperavam, mas sim a confusão e a dor de terem se envolvido em um ato tão condenável perante os olhos de Deus. Após a gravidez da primeira filha de Ló, nasceu Moabe, cujo nome significa do meu pai. Moabe cresceu em meio à caverna escura e sombria, sem conhecer outra realidade, além daquela em que sua família se encontrava. Sua mãe, marcada pela culpa e vergonha do pecado cometido, tentava criar o filho da melhor forma possível, mas as sombras do passado sempre pairavam sobre eles. Moabe cresceu sabendo da história pecaminosa que envolveu o nascimento dele, e isso moldou sua visão de mundo e suas relações com os outros com o tempo. Moabe se tornou o ancestral dos Moabitas, um povo marcado pela origem controversa e pela relação conflituosa com os israelitas. Após o nascimento de Moabe, a primeira filha de Ló se viu diante de um dilema moral. Criar o filho gerado em um ato incestuoso era um desafio diário, repleto de questionamentos e conflitos internos. Moabe cresceu sem conhecer a verdadeira origem de sua linhagem, mas sempre sentiu que havia algo obscuro pairando sobre sua família. A mãe de Moabe, apesar dos esforços para protegê-lo do passado pecaminoso, não conseguia escapar do peso da culpa e da vergonha que carregava consigo. A cada olhar para o filho, ela via refletido a lembrança do erro cometido. Moabe, por sua vez, cresceu em meio a uma atmosfera carregada de segredos e mentiras, sem compreender totalmente as escolhas que moldaram seu destino. Com o passar dos anos, ele se tornou um líder entre os moabitas, mas sempre carregou consigo a sombra do pecado original que marcou sua linhagem para sempre. Com o passar dos anos, os descendentes de Ló, os moabitas e amonitas, estabeleceram-se em territórios próximos a Israel inicialmente. As relações entre esses povos eram marcadas por uma convivência pacífica e respeitosa. No entanto, à medida que as populações cresciam e os recursos naturais se tornavam escassos,
surgiram conflitos territoriais e disputas por terras férteis. Os moabitas e amonitas, influenciados por suas origens controversas e pela rivalidade histórica com os israelitas, passaram a ver seus vizinhos como adversários em potencial. O que antes era harmonia, deu lugar a confrontos e hostilidades, transformando antigas alianças em inimizades profundas que ecoariam ao longo dos séculos. Após os eventos descritos no Antigo Testamento envolvendo Ló e suas filhas, a história da família continuou a ter desdobramentos ao longo dos séculos. As tribos moabitas e amonitas, descendentes das filhas de Ló, estabeleceram-se em regiões próximas a Israel, mantendo relações complexas e por vezes conflituosas com o povo escolhido. A influência do passado incestuoso de Ló ecoou na história desses povos, moldando suas identidades e suas interações com outras nações. A rivalidade entre moabitas, amonitas e israelitas se tornou parte integrante da narrativa bíblica, refletindo não apenas disputas territoriais, mas também diferenças culturais e religiosas que perduraram por gerações. O legado de Ló e suas filhas se estendeu muito além da caverna nas montanhas, deixando marcas indeléveis na história do Oriente Médio Antigo. Com o passar dos anos, as filhas de Ló, agora mães de Moabe e Ben-Ami, enfrentaram os desafios de criar seus filhos em meio ao peso do pecado, que marcou suas vidas. A mais velha, mãe de Moabe, buscava redenção e perdão em suas ações diárias, tentando proteger seu filho do estigma da origem incestuosa. A mais nova, mãe de Ben-Ami, lidava com o dilema moral de educar uma criança concebida em circunstâncias tão controversas. Ambas as mulheres carregavam consigo a culpa e a vergonha do passado, mas também a esperança de um futuro melhor para seus descendentes. Moabe e Ben-Ami cresceram sob o olhar atento das mães, que procuravam guiá-los pelo caminho da retidão e da virtude, apesar das sombras do passado que pairavam sobre suas vidas. Após o nascimento de Moabe e Ben-Ami, as filhas de Ló enfrentaram um dilema moral e emocional ainda maior. Criar os filhos gerados em um mato incestuoso era um desafio que as assombrava dia e noite. A mais velha, mãe de Moabe, sentia o peso da culpa e da vergonha a cada olhar para seu filho, sabendo que ele carregava consigo a marca do pecado original. Toda vez que Moabe sorria ou brincava inocentemente, ela era lembrada da transgressão cometida naquela caverna sombria. A mais nova, mãe de Ben-Ami, lutava para encontrar um sentido naquela situação complexa, enquanto cuidava do pequeno Ben-Ami. Ela se questionava sobre o futuro incerto que aguardava seu filho e sobre como ele seria recebido pela sociedade. Ambas as mulheres enfrentavam o desafio de educar seus filhos com amor e dedicação, ao mesmo tempo em que lidavam com o fardo do passado que pairava sobre suas vidas. Moabe e Ben-Ami cresciam em meio a uma atmosfera carregada de segredos e silêncios, sem compreender totalmente a origem obscura de sua linhagem. O destino dessas crianças estava entrelaçado com as escolhas controversas feitas por seus ancestrais, marcando-os desde o nascimento com uma herança pesada e cheia de significados ocultos. Após os eventos envolvendo Ló e suas filhas, a história dessas personagens bíblicas continua a ressoar através dos séculos, servindo como um lembrete poderoso das complexidades da natureza humana e das consequências de nossas escolhas. A saga de Ló e suas filhas nos convida a refletir sobre temas profundos como culpa, redenção, perdão e o peso do passado em nossas vidas. A narrativa incestuosa que marcou a vida dessas personagens desafia nossos conceitos de moralidade e nos confronta com a fragilidade da condição humana. Ao explorar esse relato controverso, somos levados a questionar nossos próprios valores e crenças, confrontando-nos com dilemas éticos e emocionais que ecoam ao longo da história da humanidade. Que a história das filhas de Ló nos inspire a buscar o perdão, a redenção e a compaixão em meio às sombras do passado, lembrando-nos de que mesmo diante dos erros mais graves, há sempre espaço para a esperança e para uma nova chance de recomeçar. Gostou dessa história bíblica intrigante? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse.
Essa foi a história das filhas de Ló na Bíblia, um relato polêmico que nos faz refletir sobre as consequências das más escolhas.